seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vindo. É muito, muito legal ter vocês aqui novamente com a gente. E hoje é um episódio muito especial, que eu já começo a rir, gente, porque eu e a Juliana aqui, que eu vou trazer ela para falar com a gente, fizemos uma introdução muito bacana, ficou muito bacaninha aqui e eu não tinha apertado o botão certo. Vocês já erraram assim também? Eu já. E aí eu recebo aqui com tanto carinho a Ju Eugênia, que a gente teve que batalhar bastante para conseguir a agenda, porque foi uma loucura. Ju, que legal ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Mata. Eu tô super feliz da gente finalmente ter conseguido achar uma agenda aqui para nós. Só esses dois pontos já poderia dar uma pauta aqui, né? Tanto o erro, você já fez a pergunta, você já errou, já pensei 1 milhão de coisas aqui que a gente já poderia abordar. E também a agenda, né? Que loucura que a gente vive aí nessas agendas insanas, principalmente nesse mundo pós-pandemia, onde parece que a gente entrou numa agenda e não saiu nunca mais, assim. Não é? Já poderia dar duas pautas aqui quentíssimas, que eu tenho certeza que muita gente ia concordar com a gente e ia participar desse assunto. Obrigada mais uma Super. vez pelo convite. Não, imagina, não agradeça, menina. Eu que agradeço aqui a sua disponibilidade, a sua generosidade de estar aqui com a gente, de bater esse papo aqui, para contar um pouquinho dos desafios da posição que você ocupa hoje, de como que você chegou até aí e que como que você tem visto os desafios das lideranças, né, de todos os níveis da companhia. A gente vai contar um pouquinho. Então eu fico até sem graça quando o convidado agradece o convite. Ao contrário, eu que agradeço a generosidade de vocês. Ah, é super importante, né? Eu acredito muito no aprendizado como um todo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, muito curiosa, assim, né? Ontem ainda eu brincava com uma pessoa do meu time que eu sou a pessoa que, se você falar uma palavra que eu não souber, eu já vou rapidamente pesquisar, porque da próxima vez que você falar, eu já quero entender. E eu acredito muito nesse processo de aprendizagem. Eu acho que em todos os momentos, qualquer momento da vida, a gente está aprendendo, né? Recentemente eu fiz uma brincadeira que a gente nasce aprendendo a chorar, né? Então a gente nasceu, deu um É, tapé na bunda, aprendeu a chorar, a respirar, pô, enfim. Então, essa aqui é uma oportunidade, por isso a gratidão, né, de poder compartilhar um pouquinho do que a gente vivencia e com toda certeza conexões que vão fazer com que a gente também aprenda um pouco mais sobre como construir um mundo melhor, enfim. que bacana, que mensagem bacana. Que inspirador, né? Nascemos aprendendo. Super, nascemos aprendendo é forte, é forte. E é bem bacana, né? E é impressionante como a gente vai aprendendo todos os dias mesmo, né? Eu com crianças lá em casa, a gente percebe esse movimento, que a gente vai ficando para trás, eles vão dando um banho de loja na gente, né? Que legal. Ô Ju, eu começo sempre dessa seguinte maneira. Você lembra como a gente se conheceu? Claro! Nossa, é quase um encontro marcante, Mata. Porque, assim, a gente se conheceu e não saiu mais na vida um do outro, né? São melhores amigos aqui. A gente se conheceu via um trabalho com uma consultoria que é muito querida para mim, a Flow, que trabalha aí com aprendizagem também, num trabalho que a gente fez aqui na Sankia, né? E foi muito relevante, porque a partir dali a gente se conectou, né, de alguma maneira, pelas metodologias, né, pela forma de trabalhar também. E você não largou mais a gente não te larga mais, assim, né? Toda oportunidade a gente está trazendo e pensando, você acha que o Mata poderia tocar muito bem essa formação, ou esse team building, né, que é algo que a gente vem trabalhando muito. Então, tenho muita, mais uma vez, né, tenho muita gratidão à Flow por ter feito essa conexão. Que legal. Eu acredito muito numa palavra. Ai, gente, hoje eu tô muito inspiradora, assim, né? Lembra? Tô muito filosófica. Eu acredito muito numa palavra que é serendipidade. Não sei se você já ouviu ela em algum momento. Em A alguma serendipidade, traz pra gente. ai, tem umas tatuagens aí que o pessoal faz, sabe? Mas a serendipidade, ela fala muito sobre esses acasos, assim, que não são acasos, né? Que eles geram, de alguma maneira, uma... Não vou trazer aqui o significado do dicionário, tá? Mas eles geram, de alguma maneira, essas conexões que parece que foi por acaso, mas ela é algo potente ali, que vai fazer com que a gente parta de um ponto e cresça muito mais. Para mim, essa conexão que a gente teve foi isso, né? De alguma forma, a gente poderia ter sido só um job, mas na verdade, É, assim, estamos aí se conectando em várias outras oportunidades também. que legal. Só um job como tantos outros a gente já teve ao longo do caminho, né? Com outras pessoas e outros temas.
E legal mesmo, né, que a gente se conectou. E aqui eu quero fazer, então, o agradecimento ao público. Faz tempo que eu não falo com o Cassim, com o Márcio Cassim, faz tempo que eu não falo com a Querido. Esther. Queridíssimos, nossa, eu tô com saudade, gente. Um beijo pra vocês. Vamos fazer um recorte aqui e jogar lá pro Cassim, pra gente agradecer publicamente aí tudo que ele fez por mim. Não só aí o contato com vocês aí. Obrigado, viu? Ô, Ju, e interessante a gente pensar que a gente se aproxima das pessoas por afinidade ao longo do caminho. A gente vai encontrando uma pessoa, a gente se aproxima por afinidade, mas logo depois a gente se afasta muitas vezes por falta de conexão, né? Por falta de compartilhar os valores pessoais, profissionais. E eu me conectei muito com vocês na Sankhya, né? E com todo o seu time lá. Então, conta um pouquinho qual é a posição que você ocupa hoje e o que vocês têm feito hoje lá na Sankhya. E fala um pouquinho da Sankhya também. Boa! Eu vou contar um pouquinho, acho que vale o histórico. Eu gosto sempre de contar como é que eu comecei na Sankhya, onde é que eu tô hoje, né? Quando eu entrei na Sankhya, Mata, eu entrei como uma analista pleno, né, para fazer parte de um time que a gente chamava de Talent Experience e olhar para a vertical de aprendizagem, no geral, de desenvolvimento de pessoas, né, muito focada em aprendizagem ali. E a Sankhya estava um momento, eu entrei em janeiro de 2021, então a gente estava ali na pandemia, num momento de muita expansão, né, a empresa, eu não vou me lembrar ao exato quantos colaboradores a gente tinha, mas eu lembro que era um momento de muita expansão, de muita gente chegando, muita gente nova, e uma transformação cultural muito grande, onde as pessoas muitas vezes ficavam naquele saudosismo, né, de a empresa não é mais como ela era antes, né, a gente não conhece mais as pessoas, não sabemos mais o nome das pessoas, tem muita gente nova chegando, e gente nova chegando sempre gera uma insegurança também, quando não cuidado, né, desse processo de mudança, porque gente nova traz novos conceitos, traz novas crenças, novos valores, e isso transforma a empresa também, né? E eu vim para cuidar muito desse lugar, assim, né? Eu tinha programas de aprendizagem, na época a gente estava, inclusive, com a Flow fazendo um trabalho bem bacana ali como se fosse um MBA interno, né? Foi bem legal, mas também assumi programas de embaixadores da cultura, que fazia parte desse assentamento cultural e, ao mesmo tempo, entender o ESIS, né? Onde é que a gente estava e para onde é que a gente queria ir, enfim. E aí, com isso, eu fui galgando algumas cadeiras aqui na Sankhya, até que eu chego ali numa coordenação de desenvolvimento organizacional. Então, esse time, muitas pessoas falam que o time se dividiu, eu digo que o time se multiplicou. Então, o time de Talent Experience, ele se multiplicou e virou 2 times, né? Então, a gente dividiu ali entre time de desenvolvimento humano organizacional, então estruturando melhor esse time, essa equipe que cresceu também, antes era só eu, e aí ela cresceu e virou uma equipe, e a gente estruturou um time também que olha para a experiência muito pautada ali em comunicação interna e engajamento, né? Então a gente veio de um universo de pandemia, então, onde a gente não tinha eventos presenciais acontecendo, né, mas tinha uma necessidade de contato, de estar junto. Então, essa equipe, essas pessoas que antes eram pessoas dentro de Talent Experience, olhavam ali para essa experiência, mas a gente veio no pós-pandemia, onde a gente teve ali primeiramente um retorno híbrido e depois um retorno presencial, onde a gente precisava reconectar com as pessoas, né? A Sankhya, ela tem uma característica que eu acho muito bonita e muito cara, assim, né? É uma empresa de um acolhimento mineiro, né, gente? É uma empresa que nasce em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Então, é uma empresa que tem um acolhimento, uma vontade de estar junto. Uma empresa, usando até um pouquinho da astrologia para brincar, né? A gente brinca que a Sankhya, ela é uma empresa sagitariana, né? Ela nasceu ali no signo de Sagitário, e como uma boa sagitariana, ela ama festa, né? Então é uma empresa muito festeira, de muito happy hour. Então a gente veio ali num pós-pandemia, numa retomada desses encontros, de estar junto, de se reconectar, de trazer alguns valores da nossa cultura, mas também, e aí estou falando do time de comunicação interna, né? Mas também de crescer a nossa
a nossa profundidade em aprendizagem. Então, uma das nossas grandes características é esse olhar para desenvolvimento humano, seja para não líderes, seja para líderes. Hoje a gente se vê como uma referência ali, de empresa que desenvolve pessoas em funções de liderança, né? Então, a gente veio com um grande crescimento assim, dessa área de desenvolvimento. E falando um pouquinho da Sank, a Sank é uma empresa de gestão empresarial, né, de ERP. Ela desenvolve softwares de gestão para outras empresas. E nesse lugar B2B, a gente tem uma grande autoridade, né, de realmente conquistar esses clientes e uma grande vontade, assim, de chegar na pessoa que está lá na ponta, né? A gente, enquanto empresa, enquanto cultura, nós temos o propósito de transformar a sociedade por meio da gestão empresarial. Então, a gente tem um foco ali, na gestão empresarial. A gente cria, a gente desenvolve, a gente inova produtos de gestão empresarial. Mas a gente quer transformar a sociedade. Eu brinco assim que o Felipe e Fábio, que são os dois grandes fundadores ali, junto com o Manuel também, que chegou logo depois, mas tem o seu nível de importância imensa para a gente. Essas três figuras, quando elas trouxeram ali o propósito de transformar a sociedade, eles não estavam brincando em serviço, não, sabe? Então, é ousado, né? Você no mundo que a gente vive hoje de tamanha diversidade de pensamentos, opiniões, percepções, você querer transformar a sociedade é muito ousado. E a gente sempre traz como mote, como ferramenta para que a gente continue alimentando esse propósito e faça com que as pessoas também sintam isso no dia a dia, o cliente que está lá na ponta, sabe? A pessoa que trabalha no estoque de uma empresa. Como é que a gente, por meio do nosso software, está mudando a vida dessa pessoa? E eu gosto sempre, Marta, de usar um exemplo, e isso me conecta muito com a Sankia, de uma vez que eu, enquanto RH, né, enquanto time de pessoas e cultura, a gente não tem muito contato com os clientes, né? É uma grande dor, assim, da RH saber como que a gente está mudando a vida das pessoas. E eu tive a oportunidade de visitar um cliente nosso, né? E aí uma das pessoas que estava contando, assim, como que a vida dela mudou depois que o software veio, ela falou assim, olha, depois que... Eu gosto muito de contar esse exemplo, e eu sempre... É engraçado que eu sempre me arrepio quando eu tô contando ele. Ela falou assim, olha, depois que o Sankia chegou aqui, a gente conseguiu ir embora mais cedo para casa, porque trouxe mais eficiência, né, operacional. A gente conseguiu ir embora mais cedo para casa e hoje eu consigo buscar meus filhos na escola. Cara, eu fiquei assim, uau, sabe? Porque tem muita gente trabalhando por trás desse software para que essa pessoa consiga sair mais cedo e buscar o filho na escola. Então, é o impacto que a gente tem realmente na sociedade. Hoje a gente está em um processo de adquirir empresas, né? Então crescer mesmo. A gente deve chegar aí até o final de 2024 com mais 2 empresas, num total 9 empresas fazendo parte do grupo, eu acredito. Então, tem novos desafios quando a gente fala de cultura, de aprendizagem, como integrar tudo isso, como fazer com que todas essas pessoas do grupo se conectem, né, com esse propósito. E assim, gente, a vida do RH, do time de pessoas e cultura, de people no geral, nunca é fácil, né? Quando a gente fala assim, não, acho que agora eu achei a linha mestra. Aí vamos fazer novos rumos. E é isso. Tem um overview aqui. Não, você deu uma aula, menina, uma aula de Sankia, do que ela faz, uma aula de como que um propósito parrudo, um propósito como mudar a sociedade, essa expectativa que a gente gera, então, no público interno, nos nossos colaboradores, ela conecta todo mundo e faz você falar da marca, do pão de queijo, do happy hour, mas com um carinho no propósito, de uma forma muito bacana, diferente de... O nosso propósito aqui é bater meta, o nosso propósito aqui é bater 1 milhão, o nosso propósito aqui é vender. Não, tá bom, a gente precisa vender, mas não é por isso que a gente está aqui, senão o jogo fica meio pesado demais, né? Exato, Mata. E as pessoas precisam se conectar, né? Eu tenho visto alguns pensadores contemporâneos aí de internet que têm falado muito sobre
sobre o propósito, né? Eu brinco que essa palavra, ela tomou até um sentido bem clichê, assim, durante a pandemia, né? Mas, de alguma maneira, o ser humano, ele precisa se conectar em alguma coisa que faça sentido, assim. Se eu não acordar de manhã e ver sentido em acordar, e ver sentido em, tá, o que eu vou mudar hoje? Nem sempre isso é um processo consciente, né? Mas a sensação que a gente tem quando a gente... Muitas pessoas chamam, sei lá, de fazer o bem, né? Ou propósito, enfim, cada um dá o nome que quiser. Mas a sensação que a gente tem quando você sente que deixou um legado ali, seja numa pessoa, seja num lugar, seja num espaço, seja numa atividade, ela é muito recompensadora, né? É como se você estivesse ali liberando... Que os neurocientistas não me corrijam, mas é como se você estivesse liberando uma endorfina ali mesmo no seu cérebro, né? Então, não é só pelo lucro, não é só pelo bater meta, o que isso te faz sentir, sabe? O quanto isso te faz sentir melhor mesmo, né? Não pode ser só isso, porque senão ficar muito pobre mesmo no espírito, né? Na palavra, no sentido de não dar frutos, né? E a gente sofre demais. E já é tão pesada a agenda que a gente estava brincando, né? Logo no começo do nosso encontro aqui, que a gente precisa ter alguma coisa que nos move, que seja maior só do que ali entregar a atividade técnica que a gente deve fazer no dia a dia. Que legal, Ju. Muito bom. E Ju, e aí a gente sempre tem o desafio, né, de cuidar de pessoas, enquanto área de pessoas, enquanto DHO, né, e people em geral. Mas também a gente tem o desafio de estar próximo do negócio, né? Como que vocês têm conseguido, então, ali ajudar o seu público, seja de colaboradores, né, ou de lideranças mesmo, a aprender ou olhar para dentro daquele autoconhecimento, e a gente falava de saúde emocional em algum momento, mas também conseguir entregar o que tem que entregar para o negócio parar de pé e continuar crescendo, né? O que vocês têm feito internamente, tanto para a estratégia quanto para a liderança? Boa. Mata, eu vejo negócio e pessoas, assim, tem um consultor que trabalhou com a gente um tempo atrás, o Fábio Di Giacomo, né? Vou deixando os nomes aqui, porque a gente... Pode deixar nome, venha com a gente. E ele trouxe pra gente um desenho que era gestão e liderança, e essas duas... E era o desenho de uma bicicleta, né? Essas rodas precisavam estar equilibradas ali. Se uma não estivesse funcionando, a bicicleta não funciona. Se a outra para, a bicicleta também não funciona, né? E elas estão conectadas o quê? Por uma corrente. Então, por isso a bicicleta funciona tão bem. Porque tem algo ali fazendo essa conexão. E para mim, essa imagem, ela faz muito sentido, porque não adianta eu falar que uma pessoa precisa ter autoconhecimento se ela não conhece o que ela está fazendo parte, que é o negócio, né? Se ela não sabe para onde esse negócio está indo, porque desequilibra, sabe? Da mesma forma, não adianta ela conhecer muito bem o negócio e não ter o autoconhecimento, né? O que eu quero fazer, qual que é a minha função dentro disso tudo, porque vai chegar um momento que ela vai se ver perdida, assim, né? E são pessoas que... Tem muitas pessoas assim em todas as empresas. Aqui também não é diferente, né? E normalmente são pessoas que a gente fala assim, poxa, essa pessoa é muito boa para o que a gente faz hoje. E aí eu, enquanto RH, eu tenho feito muito essa pergunta, né? Já que a gente tem vivido esse momento de crescimento, de falar de futuro, eu tenho feito muito essa pergunta, tá, mas essa pessoa, ela tá no futuro para você? Ela tá resolvendo as dores que a gente nem sabe quais serão ainda? Ah, não, eu acho que não. Ela resolve o agora. Tá. Então, a gente precisa realinhar. Ou trazendo o conhecimento de para onde o negócio está indo, do que a gente está fazendo, né? E como é que a gente faz isso, Mata? Ritos estratégicos, assim. Tem um livro que eu gosto muito dele, né? Que é o Novo Código da Cultura, do Salib. São 2 livros que eu uso como grandes bíblias, assim. Que é ele e o Sustentabilidade da Liderança, do David Ulrich. E os 2, eles falam bastante sobre a necessidade das pessoas, principalmente das lideranças, conhecerem a estratégia do negócio, né? Saberem para onde o negócio está indo. A gente, enquanto
times estratégicos, a gente precisa garantir que as pessoas acessem isso. Como? Por meio de ritos, né? É comum que a gente ainda veja empresas que deixam as informações estratégicas guardadas num grupo dentro de uma sala fechada. E isso não pode acontecer, né? A gente precisa ser transparente com os resultados. Aí, recentemente, estava numa conversa com uma pessoa que trabalha no RH e ela até me perguntou assim, mas vocês compartilham tudo? Números, faturamento, tudo? E aí eu achei até estranho. Eu falei, sim, claro, as pessoas precisam saber se para onde que a gente está indo, o que a gente está faturando, onde que está a nossa dor, porque elas também são responsáveis por isso. A pessoa que está lá, o nosso CEO, o Felipe, ele fala muito isso, assim, a pessoa que está lá na faxina, ela também é responsável pelo NPS, né, a satisfação do nosso cliente. Ela também é responsável pelo nosso EBITDA. Então, todas, 100% das pessoas. E se essa pessoa que está lá na faxina, ela é responsável, ela precisa saber dos nossos resultados também. Né? Então, a gente se considera uma empresa realmente transparente nesse sentido. E eu não acredito em negócios sustentáveis e que tem crescimento sem esse nível de transparência. Assim. O negócio que hoje em dia ainda guarda as informações dentro de uma sala com altos executivos, vai chegar uma hora que vai romper, vai fraquejar, né? Porque, de alguma maneira, as pessoas vão ficar perdidas. Para onde que eu tô indo? Né? É como se você levasse uma pessoa para um escape. Você gosta muito de escape, então por isso que eu dei. Levasse a pessoa para um escape e guardasse informações. Não, essa informação aqui eu não vou contar, não. Vou ficar com ela. Você tem que sair da sala. Vai, ó, corre. Sai da sala. Exatamente. Não vai conseguir resolver aquele grande dilema, né? Não sei se consegui te responder aí. Mas de uma forma maravilhosa. E aí a gente vai puxando pela memória, né? Situações e casos, né? Que a gente vai colhendo ao longo do caminho. E claro que grandes empresas muito boas, empresas milionárias, têm uma porrada de problema para resolver. Mas tem umas empresas que acabar mesmo ainda, né? Nesse novo movimento planetário, não só da pandemia, mas da tecnologia também, né? E não quero nem falar de gerações, mas também de entender os modelos de negócio hoje. Se a gente esconde dados, a hora que você quer, seja consciente ou não, né? Eu não vou contar quanto que a gente está faturando. Ou nem sabe que isso é importante. A hora que você quer trazer um movimento novo, um produto novo, um mercado novo, a galera não entende. E aí você tem que motivar todo mundo, engajar na mudança e fazer todo mundo trabalhar um pouco mais. Mas por que, moço? Não está todo mundo bem aqui do jeito que a gente está trabalhando, né? E aí, como o Salib e o Sandro, que trabalham muito com ele nos livros, dizem muito, é disruptado por ele mesmo. Porque vem alguém, atropela e o seu modelo de negócio deixa de existir simplesmente de uma semana para outra. Nossa. Exatamente. Eu tenho 2 casos, Ju, para contar disso que você estava falando sobre dados, né? Eu tenho uma cliente, grande amiga, que eu falei com ela semana passada, retrasada, e ela perguntou para mim, cara, mas me conta, quais são os temas desse ano, né? O que a galera tem mais te acionado, né? Eu falei, cara, você não vai acreditar. O quê? Eu falei, feedback. Isso não é possível, mas desde quando? Eu falei, desde que o mundo é mundo. Culturas de feedback. E a gente volta o ano, muda o ano, mas você já fez 3 treinamentos e vem de novo feedback? Vem. Por quê? Porque está faltando não só a ferramenta, mas um passo antes, né? Que é a querência ali de ter conversas difíceis. Mas ela falou assim, puxa, mas eu tenho uma amiga para indicar. Ela também está com esse problema lá, agora eu lembrei, fala lá com ela. Tentei falar com ela uma vez, tentei 2, na terceira a gente conseguiu. E ela falou, não, pô, legal, eu tô com uma demanda aqui de feedback. Eu falei assim, legal, me conta um pouquinho do negócio. Né? Ele falou assim, não, é só feedback, dá 3 horas aí. Eu falei, não, moço, mas eu preciso entender um pouco do momento do negócio. Pra quê? Eu falei, moço, seguinte, amiga, vamos lá, senta, aula 0. O feedback para uma empresa que está quebrando é diferente do feedback para uma empresa que está crescendo. Né? Se você acabou de comprar uma empresa, você tem um estado emocional diferente se você acaba de vender a empresa. Né?
Se você está expandindo com 5 vagas em aberto, você está querendo trazer gente boa, pagando bem, é uma coisa. Se você acabou de mandar 2 pessoas do seu time que teve corte, é diferente. Então, e eu sempre insisto nisso, para a liderança, o contexto importa. Então, você imagina, se eu que estou tentando ali aportar um valor e ajudar as lideranças numa cultura de feedback, e o RH não quer, e depois eu senti que talvez nem sabia o que me contar, como que vai ajudar a liderança lá na ponta? Né? Então a gente tem que pensar nessa questão das informações estratégicas, da alta liderança ir lá para um hotel 5 estrelas 2 dias e voltar mudando o mundo. Não vai mais funcionar. Mas também como que a gente coloca o RH people mais próximo do negócio, porque às vezes a gente também não tem ferramenta para ajudar. Fica difícil. E não era uma empresa pequena, sabe? Ah, uma empresa pequenininha que cresceu. Não, não. Ela já era uma empresa estruturada. Esse é um caso interessante. Um outro caso que eu quero te contar, Ju, antes de avançar aqui, é sobre a responsabilidade de pessoas em funções que a gente às vezes não dá tanto valor, mais simples ali no dia a dia e que impacta o NPS, né? Como você trouxe, por exemplo, alguém que trabalha na limpeza e na faxina, impacta o NPS do cliente final. Teve uma vez que a gente teve uma demanda de um trabalho numa montadora de veículos que foi muito interessante. Eu ainda quero repetir, gente, esse evento. Se alguém tiver aí alguma ideia, tiver vontade de fazer, eu topo. A gente precisava provocar neles um sentimento de que todo mundo ali era importante para o negócio, porque tinha uma questão de disputa de egos ali, de liderança sênior da companhia. E tinha uma questão também de entender o ecossistema, né? Eu não atendo o cliente, eu estou aqui na ponta, então eu não tenho nada a ver com o cliente reclamando lá. Não, todo mundo faz parte do ecossistema. O que a gente bolou, Ju? A gente recebeu todo mundo num hotel para um Welcome Coffee, logo às 8 da manhã. E a gente preparou um briefing lá para o pessoal do hotel, que o hotel tinha que servir um café muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Então o café estava frio, não tinha açúcar na mesa, o pão era murchinho, sabe, de ontem. Não tinha nada leve, assim, uma frutinha, né? Era tudo coisa gordurosa, pesada mesmo, né? O suco aguado, né? E eram umas 30 pessoas, assim, e a gente estava em 2 consultores. E aí, Júlio, eu me lembro até hoje, cara, a gente vê as caras e bocas, né? A pessoa tomando café, o negócio tá frio, aí o outro pega o suco, não tem gosto de nada, e o outro pede pro garçom trazer o açúcar, ele não traz, né? E aí tem que pedir 3 vezes pro garçom. Todo mundo estressado depois desse café, né? Ninguém quer ter ninguém. 8h30, 8h30, eu falei, galera, vamos lá, todo mundo nos seus lugares, vamos começar. E aí, música boa lá, tudo bem? E aí, galera, tudo bem aí? Silêncio. E aí, já começaram o dia com café? Aí alguém fala assim, que café? Como assim, que café, moço? Olha o tamanho do café que tem ali. Aí o cara fala assim, não, mas tava horrível. Eu falei, calma aí, cara, como assim tava horrível? Eu tomei café com vocês. É que você não tomou o café, então. Eu falei, tomei, mas tava um pouquinho frio. Eu falei, galera, peraí, vocês estão reclamando muito? Vamos lá, vem cá. E aí já peguei o flip e já comecei. Sentimentos e sensações, debriefando o café. Ju, ficamos 1 hora falando mal do café. E aí a pergunta final foi, gente, o quanto que um café ruim impacta o clima do time? Enquanto que o banheiro sujo vai impactar a reunião que você tem com o cliente daqui 10 minutos. Né? O quanto que, sei lá, alguma questão de iluminação vai atrapalhar a produtividade. Isso é estudado desde a década de 50 do século passado. E aí depois que a gente debriefou isso, as portas da salinha lateral se abriu e aí tinha um café maravilhoso. Eu já ia perguntar. Tava com essa pergunta engatilhada aqui. Todo mundo lembra. Todo mundo que estava nesse dia lembra. O cara não lembra do meu PPT. O cara não lembra do que eu falei depois, quais foram as boas práticas do NPS. Não vai lembrar. Mas o café e o sentimento, ele entendeu. Por isso que a gente gosta de trazer essas ferramentas lúdicas, né? E práticas, assim, para gerar experiência. Eu adoro. Vamos fazer? Eu sou do anotar, né? Eu já tô aqui anotando ideias, que a minha mente, ela fervilha. Que demais, Mata! Eu adorei, assim, né? E é realmente sobre isso, assim. A gente muitas vezes acha que quem faz a diferença
E eu acho que tem um contexto histórico, né, dentro disso, de achar que quem faz a diferença, quem impacta o cliente é quem está ali na ponta, quem vende, é quem implanta, mas quem está aqui dentro fazendo com que as coisas aconteçam, né, e não à toa, quando a gente traz essa questão de, a pessoa que está na faxina, ela tem responsabilidade no NPS, é basicamente esse seu exemplo, assim. A experiência que a gente tem, ela provoca sentimentos que muda totalmente como a gente vai levar isso para frente, assim. Eu queria só voltar no seu primeiro caso compartilhado, quando você traz o feedback, é tão engraçado que, assim, eu acho que eu nunca vi um tema tão atual na história da humanidade. Porque a vida inteira a gente fala de feedback, talvez não neste termo, né? Em outros momentos da história a gente chamou de comunicação assertiva, em outros momentos a gente chamou de relacionamento, enfim. Mas, basicamente, o que a gente está falando são de conversas. Hoje a gente fala, já começa a usar o termo conversas difíceis, alguns teóricos já estão mudando para conversas transparentes, enfim, né? Mas é isso, é dialogar. A necessidade de você realmente devolver ali o que foi ruim e o que foi bom também, porque muitas vezes a gente conecta isso, né, Mata? Eu vejo muitas lideranças chamando para feedback só quando algo não foi legal, né? Só quando tem ali uma oportunidade de evolução. Mas a pessoa nunca recebeu um feedback tipo, cara, isso aqui você foi muito bem, você foi incrível, é isso aqui que eu quero. E isso parte, muitas vezes, aí vou voltar na primeira fala que você trouxe, na justificativa das agendas. Eu não sei quanto você tem ouvido isso, mas de cá a gente escuta bastante isso. É porque a minha agenda e tal, é uma loucura, né? A agenda é muito cheia, às vezes a gente não tem tempo. E a gente, enquanto time de RH, a gente tem reforçado muito a priorização. Se você, enquanto liderança, não está priorizando o seu time, cara, você não está priorizando nada, assim, porque... E o Fábio, um dos nossos fundadores, hoje está assumindo ali uma função mais estratégica frente ao grupo. Recentemente, numa conversa que a gente teve, ele trouxe assim, a liderança, ela mudou muito o papel dela nos últimos tempos, né? Antes, o líder era o chefe, é isso. Você mandava e as pessoas obedeciam. Hoje não existe isso mais. Hoje você tem que fazer one-on-one, hoje você tem que fazer rito com a equipe, hoje você tem que fazer alinhamento de estratégia. Então, a liderança hoje, ele até trouxe essa frase, a liderança hoje, ela passa muito tempo com o time. E esse é o papel que ela tem que estar. E antes não, né? Então, e o quanto que esses times melhores, alinhados, preparados, direcionados, eles conseguem atuar de uma maneira muito mais assertiva, que é algo que a gente não vivia no passado. Justamente nesse mundo onde a tecnologia facilita muitas das nossas ferramentas e recursos, né, trazendo mais eficiência. Então, realmente, assim, o que as pessoas hoje precisam é esse direcionamento. Sem feedback, sem uma boa experiência, sem o conhecimento do negócio, que são pontos que a gente abordou aqui até agora, não tem. Não vai. Não vai. Tem como, não tem mágica. Exato. Nossa, esse ponto da agenda, eu acho que é uma das grandes dores, né? Acho que sim, depois da pandemia ficou um pouco mais pesado, porque as agendas hoje são ocupadas por diversos pacotinhos de tempos menores, né? Reuniões de meia hora, reuniões de 1 hora. Talvez antes a gente tinha que se deslocar para as reuniões, a gente tinha a percepção de menos, ainda que seja uma sala presencial, né? Ou pegar um carro para ir no cliente. Mas a gente tinha a percepção de encontrar menos vezes as pessoas para fazer alinhamentos, né? Mas o que eu tenho falado ultimamente para os times de liderança é que se a gente entende que eu não faço os alinhamentos necessários, ou eu não dou os direcionamentos técnicos, ou eu não faço o apoio emocional, e o feedback vai entrar dentro aí, porque eu não tenho tempo, basicamente é porque não entendeu ainda o papel da liderança ali, né? E tanto falo isso para uma primeira liderança, que é mais difícil de compreender do ponto de vista de que eles ainda talvez tenham responsabilidades técnicas, ou como tem competência técnica, precisa descer na operação para apagar algum incêndio, para resolver algum incidente,
Como eu falo isso também para níveis de liderança sênior, para gerentes, para diretores também. A gente só vai mudar o jogo quando a gente perceber que a performance é o jogo da liderança. Performance e engajamento é o jogo da liderança. Não adianta só bater bumbo, né, querendo fazer checkpoints de processos e projetos, se a gente não conseguir avançar nos movimentos de construir times que vão entregar para a gente aquilo que a gente precisa ser entregue hoje e no futuro. E aí você traz para a gente a ideia da metáfora da bicicleta. Eu tenho um slide aqui que eu vou mostrar. Ó. A metáfora da bicicleta, que você fez referência, ela traz essa ideia de pessoas e processos como rodas para manter a bicicleta funcionando, rodando. E se parar de pedalar? A bicicleta cai. O que mais a gente vê em termos de agenda, Ju, quando as pessoas dizem que não tem tempo, não tem tempo para fazer a roda de pessoas rodarem. Mas você abre a agenda, a pessoa tem 200 reuniões de processos, de projetos, de checkpoints técnicos, de indicadores na semana. Então ela tem tempo para tudo da roda de processo, mas não tem tempo para nada de pessoas. Até que as áreas de people mandam um e-mail dizendo: última semana para fazer o checkpoint, última semana para colocar o PDI no sistema. E aí inventa tempo. Com qual qualidade, né? Com qual qualidade? Essa é a pergunta. Perfeito, Mata. E é algo assim, não é só agenda, né? Então, se eu preciso fazer uma agenda de avaliação de performance, aqui a gente nomeia de touch point, né? Não é só aquela agenda, eu preciso preparar essa agenda. Eu preciso entender como que foi a performance do meu time nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, dependendo de como a empresa faz. Mas não é só eu chegar lá e tirar as informações da minha cabeça e ir falando sobre. Porque é comum que algumas pessoas, liderança, enfim, e até times também, né, vão para a agenda num despreparo que é prejudicial, fica superficial ali essa informação. Então, tem uma preparação prévia. E se eu não preparo, se eu não cuido da minha agenda, eu uso muito essa palavra aqui com o meu time, vocês precisam cuidar da agenda de vocês. E se você tem cuidado com a agenda, é você aprender a falar não, é você ter momentos de respiro, é você entre uma agenda e outra, você conseguir parar, levantar, fazer um xixi, beber uma água. São coisas simples, mas a gente se vê hoje em dia tendo que falar para as pessoas fazerem isso. Tendo que falar, tipo, não, tudo bem, pode ir beber uma água, não tem problema, né? Porque as pessoas estão ali numa reunião e outra, e aí quando você vê, você fez 10 reuniões no dia, que nível de qualidade, de profundidade que a gente está tendo ali, e o impacto que isso tem também no negócio como um todo, claro, né? Porque, claro, de alguma maneira, em que momento que a gente vai sair e fazer anotações? Em que momento que a gente vai sair e criar, né? E assentar aquele conteúdo? E o cérebro humano, aí pessoas podem ter muito mais conhecimento, tem muito mais conhecimento que eu sobre isso, ele não suporta, é uma carga elétrica, claro, muito grande. Assim. Claro. Então, é muito sobre esse cuidado, e aí, lógico, que até aqui a gente foi pontuando ali o lugar da liderança, mas eu acho que é no geral também, né? Todas as pessoas precisam ter essa relação de cuidado. E a gente vive nesse senso de urgência, como se tudo fosse para ontem, ou para daqui a 30 minutos. Mas peraí, daqui a 30 minutos eu tenho outra agenda. Então eu vou fazendo o que é para daqui a 30 minutos durante essa agenda, né? Tem uma pessoa que trabalhou comigo que ela sempre falava assim, a gente acostumou com o enquanto. Então, enquanto eu subo o elevador, eu respondo uma mensagem. Enquanto eu vou ao banheiro, eu mando um chat. E é muito forte isso, né? Então, e o enquanto eu estou aqui numa reunião, eu estou aqui fazendo um dashboard. Tá, mas nem o dashboard vai ter a qualidade que ele poderia ter, e nem a reunião vai ter a qualidade e a profundidade que ela poderia ter. Recentemente, Marta, eu estava me aprofundando no conceito de performance e tentando entender quando é que a gente começou a chamar performance de alta performance. Né? Porque não basta performance, tem que ser alta performance. E aí eu fiquei assim,
quando foi que a gente começou a falar sobre isso, né? Será que não tem ninguém se perguntando sobre isso? Ninguém se questionando? E aí eu fui para o conceito do teatro, né? O teatro fala muito de performance. Essa palavra, ela vem do mundo das artes, né? E quando a gente vai num teatro, você não vê um ator de alta performance. Você assiste uma performance. Só que essa performance, ela pode ter sido boa, ela pode ter sido incrível e ela pode ter sido ruim. Né? E o que diferencia isso? Né? E a palavra performance, ela significa estar inteiro. Então, quando você vai num teatro, você vê ali, e aí a referência do teatro é muito do ao vivo, né? O cinema e as novelas, a TV, enfim, ela tem os processos das edições. Mas quando você vai ao teatro e você assiste uma performance que você vê que aquele ator está inteiro ali, ele está sem distrações, ele está ali vivendo aquele momento. Ele está integralmente ele entregando tudo que ele tem de melhor para você, para te emocionar, para te gerar uma boa experiência, para fazer com que você saia dali. Cara, olha que incrível essa 1h30 que eu vivi. Que ator incrível, né? Que atriz incrível. E aí eu tenho trazido muito isso pro meu time de eu quero que a gente performe, mas no sentido quase que teatral. Que a gente esteja inteiro aqui. E se você está inteiro, você está livre de distrações. Imagina você tá lá numa peça e de repente o ator ou a atriz pega o celular e peraí, deixa eu responder um chat aqui que chegou pra mim. Deixa eu só ir fazer uma coisa aqui. Cara, que ruim, né? Que experiência ruim. E a gente faz isso o tempo todo. Quando ficar na reunião fazendo dashboard, nenhum dos dois sai de boa qualidade. Então, eu tenho refletido muito sobre isso. É uma reflexão que tem me pegado ali, né? E sempre que eu coloco o Alt Tab aqui para mudar a tela, né? Opa, performance é estar inteiro. Então vamos estar inteiro nesse momento, assim, né? Que legal, Ju. Nossa, que bacana. Eu não conhecia o conceito de a performance é estar inteiro ali. E a boa reflexão do teatro, ele tá ali inteiro, né? E eu me lembrei de um texto, algum livro que fazia referência sobre qual era a diferença das pessoas que tinham alcançado posições de alta liderança ou muito sucesso em alguma carreira, independente da quantidade de dinheiro que tinha capturado ao longo da vida, não. E um dos elementos ali era que a pessoa estava presente nos espaços que ela ocupava. Isso me marcou muito, sabe? Porque eu sou uma pessoa que pensa rápido, que fala rápido, e que eu percebo que se falou comigo 15 minutos de uma coisa muito complexa, eu viajo na batatinha aqui. E, então, para mim, é um processo consciente esse do Alt Tab, peraí, deixa eu voltar. Não é natural. Eu entendo que pessoas que inspiram a gente e que têm essa capacidade de escuta ativa e de estar presente de uma forma mais natural, sem sofrência, elas atraem a gente para querer falar com elas, né? Oi, amiga, eu preciso falar com você. Amigo, me escuta um pouquinho aqui que eu quero compartilhar uma dúvida ou um sonho até. E um gestor também, uma gestora também, quando está presente, né? Quantas vezes a gente disse, tô te ouvindo, né? Pode falar. Claro, claro. Isso acaba perdendo todo o tesão ali da conversa que a gente tinha que ter, por mais simples ou por mais complexa que ela deveria ser. Exato, exatamente. Legal. Nossa, Ju, quantas coisas bacanas. Fiquei pensando também que você falou do teatro. Fui levar alta performance para os esportes de alto rendimento, né? Agora está chegando as Olimpíadas. Bom, os especialistas dizem que a gente não tem que fazer um podcast delimitando o tempo, mas já delimitei. Olimpíadas de 2024, né? Quem está nos assistindo em 2032 aí. O esporte de alto rendimento, ele, obviamente, a performance do atleta, dela, é muito alta. Mas a dor é muito forte para chegar até esse movimento de alto rendimento. E ele tem uma vida produtiva mais curta. Porque a pessoa vai ficar ali 2 Olimpíadas, 3 Olimpíadas, alguns que são colocados aí no pedestal de atletas de alto rendimento por mais de uma década. Mas não é sustentável a longo prazo, né? E os riscos são grandes, né? Pode ter uma lesão,
ele pode ficar fora da Olimpíada um dia antes. Então, a alta performance, ela está sempre no limite de um quase acidente, de um limite de vender ou não vender, de bater a meta ou não entregar por causa de um projeto, é muito binário, sabe? Eu ganhei medalha ou não ganhei. A vida não é assim, a vida não é binária, a vida não é 0 e 1, a vida não é 8 e 80. E a vida da liderança é muito menos. A gente tem um time super motivado, engajado e tá tudo bem, até que alguma coisa acontece no dia seguinte de manhã e o negócio muda. Saiu alguém do time, perdemos um projeto, entrou um projeto novo, mudou um contexto, uma nova legislação, uma nova tecnologia. Alguém está doente, hoje era uma apresentação importante, vai mudar. Então, não tem certo, não tem errado, né? Acho que a gente tem que buscar performance, a gente tem que cuidar das pessoas e a gente tem que pensar no propósito. Que legal. Excelente. A gente está lidando com pessoas, no fim das contas, né? E pessoas, elas são imprevisíveis o tempo todo. A gente sempre diz, assim, a gente planeja o nosso dia de uma maneira como se a gente fosse chegar ao final do dia com tudo aquilo. Mas o tempo todo a gente está lidando com pessoas. E é lógico, quando a gente chega no final do dia com toda a nossa agenda, deu check ali, maravilhoso, mas contar com isso o tempo todo é Exatamente, né? E numa equipe, assim, isso assim, a gente pode falar, quando você tem equipes menores, talvez isso seja bem, talvez mesmo, mais controlável, mas e quando você cuida de equipes enormes, né? Então, é muito importante, assim, e para isso, eu acho que mais uma vez, assim, reforça a importância dos ritos, né, da liderança ali com o time. Porque se você não conhece o seu time, e aí eu nem tô falando aqui de conhecerem skills, habilidades, competências, né, mas conhece inclusive o que esse time tá fazendo também, né, onde é que essa tarefa está? E aqui eu não tô dizendo sobre microgerenciar, não é sobre isso, mas é conhecer mesmo, né. Onde é que essa tarefa está? Onde é que esse projeto está? Eu sempre brinco assim, porque se alguma coisa pode acontecer daqui a um minuto. Amanhã pode ser que a gente tenha uma ausência aqui, por qualquer motivo que seja, né? Você trouxe inúmeras possibilidades. E aí acrescento outras, né? Uma paternidade, uma maternidade, uma situação de doença, uma ausência, uma viagem, férias. Por que férias do time é tão caótico para a liderança? Porque a gente não se prepara, muitas vezes a gente não conhece o que aquele time está fazendo, a gente não se organiza pensando que todo o meu time vai tirar férias neste ano. Então, se eu tenho ali abaixo de mim 4, 5, 7, 10 pessoas, eu vou ter 10 férias ao longo do ano. E eu preciso, enquanto liderança, planejar para que isso seja sustentável para o time, para mim, para o negócio, para a saúde mental mesmo, né? A gente tem falado muito disso. Acho que esse é outro tema quente aí que gastaria um podcast inteiro. Super, e a gente volta na agenda de novo, né? O que a gente mais ouve assim, sexta-feira à tarde eu tô super cansado, fiz 1000 coisas na semana, mas eu não fiz nada daquilo que eu tinha que ter feito. Nada daquilo que eu tinha pensado na sexta passada que eu ia fazer, nada daquilo que é importante para o negócio, ou que é importante para um cliente. Eu apaguei 1000 incêndios e não consegui trabalhar direito ali naquilo que era importante. É o que a gente mais ouve aqui. Dá uma dó, nível de exaustão também, né? Eu acho que eu nunca escutei tanto como nos últimos tempos a palavra exausto. Nossa, eu tô exausto. Não é mais eu tô cansada, eu tô exausta. Então, o peso que a palavra traz ali, semântico, né? O cansado já não atende mais. Não. E é uma exaustão mental que impede a gente de encontrar um equilíbrio, inclusive, na nossa vida, né? De poder vivenciar outras experiências que vão agregar na nossa vida. Ontem ainda eu estava lendo um artigo, não vou me lembrar exatamente de onde era, mas trazendo que muitas empresas, né, ainda a nível
fora do Brasil estão começando a procurar profissionais que vivam experiências, né? Então, voluntariados, né? Experiências cuidando, sei lá, de avós, parentes, né? Porque essas experiências agregam habilidades que nós não nem sempre conseguimos desenvolver no ambiente corporativo. E eu achei isso o máximo. Só que, aí voltando para o tema que a gente estava falando, se a gente viver nesse nível de exaustão, a gente não vai conseguir viver essas experiências que também agregam valor para a nossa jornada profissional, né? Eu sempre digo que a gente separa a nossa vida em caixinhas, né? Então, eu tenho a caixinha da minha vida pessoal e eu tenho a caixinha da minha vida profissional. E tem uma série da Apple TV que ela é muito boa, que ela se chama... Nossa, agora me fugiu o nome dela. Ruptura. Ela se chama Ruptura. E ela faz exatamente essa caixinha que a gente está vivendo, né? Então, vou dar um spoiler aqui, não tão spoiler, mas a pessoa sobe pelo elevador do ambiente de trabalho e ela esquece a vida pessoal dela. Ela só tem as memórias da vida profissional. E quando ela desce o elevador, ela esquece a vida profissional, ela só tem as memórias da vida pessoal. E é genial essa série, assim, porque muitas vezes a gente age na nossa vida como se a gente fosse assim. Vida pessoal, vida profissional. Mas a gente esquece que nós somos uma pessoa só, única. A gente não consegue viver essa ruptura, né? Então, se a gente está ali com um problema em casa, um desafio, uma criança doente, um filho que está em recuperação da escola, né? Uma viagem que não deu certo, né? Um pet, inclusive, hoje em dia a gente vive muito no mundo dos pets, né? Um pet que está adoentado, enfim, você leva isso para o seu ambiente profissional. Só que se o seu ambiente profissional ele está ali já num nível de exaustão, como é que você vai conseguir equilibrar esses pratinhos? Não tem como, né? Não há capacidade humana para que isso aconteça. Então, é um grande desafio, assim. Eu não tenho uma conclusão sobre isso. A gente não tem resposta. Eu acho que é um mundo que a gente tem vivenciado e que vai sucumbir em algum momento. Diria eu até que já está nesse início, né, pelo nível de adoecimento mental que a gente tem visto aí nas empresas. Mas é um problema que a gente precisa resolver, assim. E para resolver, a gente precisa olhar para isso. Como sociedade. Perfeito, Mata. Eu acho que nossa, há uns bons anos atrás, uns bons meses, assim, sei lá, 12, 14 anos atrás, no início do meu processo de trabalhar com consultoria, treinamento, eu atuava com várias consultorias pequenas, e eu me lembro que a gente foi fazer um briefing uma vez com um grande amigo, Alexandre Moreno, e o cliente falou assim, era banco grande, desses grandes tradicionais, e o cara falou assim, porque vocês precisam me ajudar a deixar claro que o problema do cara tem que ficar na porta giratória. A hora que ele entrar, ele tem que focar no trabalho, no atendimento ao cliente, que é o mais importante da nossa vida. Aí o Alexandre falou assim, cara, não consigo pegar esse trabalho. Cara, como assim? Você não consegue pegar esse trabalho? Não consigo fazer a pessoa separar o pessoal do profissional. Ele está atendendo um ser humaninho, ele é um ser humaninho, e o que vai acontecer na casa dele, tomara que impacte, porque você é um robô, né? É muito estranho mesmo. A gente conseguiu o projeto, tudo porque o recado foi dado ali, não foi muito fácil, não. E aí eu acho que tem a ver com a sociedade, acho que tem a ver com o modelo de negócio das companhias, e tem a ver com a agenda da liderança, né? Então, acho que tem duas frases que eu uso muito aqui. Não existe líder sem agenda de liderança, e rituais e rotina acalma o coração. Não tem jeito. Rituais e rotinas acalmam o coração. Ai, meu Deus, preciso falar com a Juliana, ela tá no podcast. Ai, preciso falar com a Juliana, tá de férias. Ai, preciso falar com a Juliana, ela tá no cliente. Ah, não, peraí, sexta-feira eu tenho uma não com. Cara, ritual e rotina acalma o coração. E não existe líder sem agenda de liderança, porque alguém vai fazer essa agenda por você. O RH vai fazer, o seu colaborador vai fazer quando ele avisar que ele está indo embora, porque você não olha para a cara dele.
o e-mail que vai chegar dizendo hoje é o último dia para colocar o PDI no sistema. Você fala, meu Deus, nem lembrava disso. Um convite para um treinamento, mais conhecido como convocação, né? E participar do treinamento na próxima semana. A pessoa fala, não dá, não dá. Tem que dar, gente, porque o seu processo de trabalho, além de ter que ter um pouco de organização, claro, na agenda, o seu trabalho é cuidar de gente e de processos e projetos. Então, voltamos na bicicleta, pessoas e processos e projetos. Por isso que não existe líder sem agenda de liderança. Porque senão a gente contrata um especialista, master blaster, técnico, para ganhar menos e ocupar uma posição de apagador de incêndio. E aí fica melhor para todo mundo, né? Eu entendo que o papel daquele especialista é me ajudar tecnicamente. Então, não tiver uma mão, um problema, levanta a mão, o cara vai lá, me ajuda e pronto. Eu não espero dele direcionamento, eu não espero dele apoio emocional, eu não espero dele que faça esses movimentos da gente pensar em carreira, eu não espero que ele me provoque para o meu próprio crescimento, eu não espero que ele defina metas da companhia para que eu possa entregar ou não, e critérios de qualidade. E aí, então, a minha expectativa é outra. A pessoa vira na posição de liderança e fala assim, mas eu não tenho tempo. Então, não entendeu ainda o seu verdadeiro papel. Exato. Ufa. Nossa, muito boa essa frase, eu vou usar ela. Rituais e rotinas acalmam o coração. Eu gostei bastante. Acalma o coração. Porque, ó, o que a gente tem... Porque vou te contar quando que eu uso muito essa frase, tá? Porque a gente está falando de feedback há 15 anos, só que a gente evoluiu também, né? O que a gente fala na aula de feedback, ou como a gente aborda, desde uma comunicação não violenta a uma conversa difícil, mas também nos movimentos de como, né? Sentar ali e dar um direcionamento. Mas, em geral, a pessoa fala assim para mim, ó, esse negócio de one-on-one não funciona. Eu já falei que a minha porta está aberta. Esse negócio de one-on-one, às vezes eu não tenho nem o que falar com o cara, ele tá tudo bem lá em casa, né? Então, ele sabe que ele pode me acionar aqui no Slack, ou no Teams, ou no WhatsApp. É só pedir que eu estou à disposição. Cara, isso é um erro fundamental das lideranças, de todos os níveis, que é transferir a responsabilidade para o outro de abrir espaço na sua agenda. E você acabou de falar que a sua agenda não tem espaço, que você não tem tempinho, que você não respira. A Jo aqui fez, né, gente, uma provocação pra gente. Você faz 8 reuniões no dia, que hora que você trabalha o estudo da reunião? Que hora que você vai mandar o e-mail que você ficou de mandar para alguém ali, né, seja interno ou externo? Então, olha, a gente joga para uma outra pessoa, que às vezes tem um mês de casa, às vezes tem um mês comigo, às vezes é a primeira vez que ela está trabalhando na companhia, para quem trabalha com portas de entrada, ou às vezes eu estou numa posição de alta liderança e quero falar com uma primeira liderança. Me procura sempre que você precisar. Você transfere, eu ia falar uma palavra feia. Você transfere para o outro a coragem que ele tem que ter para pedir, levantar a mão e falar, eu quero uma agenda com você. Não é assim que funciona. Marca a agenda. Se não tiver nada para falar, toma um café e vai embora. Mas tem ali. Tem. Depois da terceira, você vai ver que tem, né? Talvez na primeira mais ou menos, na segunda médio, na terceira abril, na quarta tá falando da vida. É quase a analogia da terapia, sabe? A gente acha que não precisa. A gente fala assim, não, mas hoje eu não tenho nada pra falar, foi tudo bem. É a sessão que a gente já chega chorando, assim, né? Que a gente já chega um caco. Então, é exatamente sobre isso. E às vezes o liderado ali, ele não sabe que ele precisa de um momento. Então, faz parte de ser preditivo. Liderança é ser preditivo. Não é só resolver problema, apagar incêndio de forma reativa. A liderança precisa ser preditiva. Então, os ritos, a rotina, ela é realmente uma tangibilização desse ser preditivo da liderança. E aí, Mata, pra gente fechar aqui, eu fiquei pensando muito, assim, numa coisa que recentemente eu estava ouvindo um podcast e aí falava assim, a gente precisa começar a avaliar onde é que a gente está investindo o nosso tempo. Porque o nosso tempo, ele é a nossa vida. Você está investindo a sua vida ali. Então, é como se você estivesse pagando aquele momento. Eu achei isso, assim, genial. Mudou minha vida, espero que mude de vocês também.
falava assim, é como se você estivesse pagando aquele momento com horas e minutos da sua vida. Você pegando um pedacinho da sua vida, então eu estou te pagando com 1 hora da minha vida. Será que está valendo a pena aquela 1 hora da sua vida? Aquelas 2 horas, 5 horas, 8 horas da sua vida? Porque se você estiver gastando o seu tempo com coisas que você não vê valor, você está desperdiçando vida que você poderia estar vivendo com coisas que você dá valor. Isso mata, isso gerou um rebuliço que eu acho que eu tô até hoje pensando sobre isso. Não à toa, acho que eu tô trazendo aqui como uma forma de lidar com essa informação. Mas para mim isso tem muito a ver com isso que você falou da agenda, da rotina, com tudo que a gente abordou até aqui. Nesse momento, de se eu estou ali fazendo uma agenda que eu não deveria estar fazendo, né, que diz muito sobre a nossa capacidade de falar não para as coisas e para as pessoas. Se eu estou ali dividindo a minha atenção numa agenda ou num ritual, sei lá, né, num momento, que depois eu vou ter que voltar naquela informação, ou seja, eu desperdicei tempo da minha vida, porque eu deveria estar ali, eu não estou, eu vou ter que voltar para lembrar o que foi falado, né? Enfim, então, quando a gente começa a ter essa percepção, sei lá, quase que antropológica ali, né? De que eu estou colocando a minha vida neste lugar, peraí, talvez eu não queira estar nesse lugar, né? Talvez eu não precise, talvez essa 1 hora pode ser 2 mensagens trocadas ali no chat, né? Aquele básico meme, essa reunião poderia ter sido um e-mail. Quando a gente coloca o nosso valor de vida, talvez poderia ter sido mesmo, né? Talvez eu poderia ter investido muito mais a minha energia ali, para ao invés de eu gastar 1 hora, 2 horas, eu gastar 30 minutos, mas muito bem feitos, muito bem alinhados. E a gente, enquanto liderança, nós estamos cuidando, gerenciando o nosso tempo de vida e o do nosso time também. Então, a importância da gente ter times muito bem alinhados, direcionados e agindo de maneira estratégica, porque eles estão depositando a vida deles ali também, né? Então, o peso disso se torna muito maior, assim. E até, eu sinto que a gente começa a olhar até para a nossa carreira, sabe? Será que isso que eu tô fazendo... Eu volto lá no propósito que a gente falou no início, né? Será que isso aqui que eu tô fazendo, desperdiçando, direcionando, né? Desperdiçando talvez não seja a palavra, mas direcionando tanto tempo da minha vida para um emprego que eu nem gosto. Poxa, então vai fazer algo que você goste, né? Vai ser bom para você e para a empresa, isso. Então, a discussão, ela muda de lugar, sabe? Que delícia te ouvir. Ô, Ju, quando a gente está chegando no final, eu costumo convidar o convidado, né, perdão aí pelo problema, a fazer um fechamento. Mas você já fez. Você começou a puxar para fechar e trouxe uma aula para a gente aqui, nessa sua reflexão final. Eu acho que eu não preciso mais do que isso para que a gente possa trazer 2 movimentos aqui para quem está ouvindo a gente, né? Um pouco de inspiração pelas suas palavras e um pouco de provocação também de que a gente pode fazer diferente, né? Então eu queria te agradecer imensamente, mais uma vez, a sua agenda, mas mais que a sua agenda, a generosidade que você teve aí de compartilhar um pouco das dores do mundo corporativo com a gente, Ju. Muito, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada, Marta. Eu estou muito feliz. É engraçado que você trouxe 2 palavras que eu sempre digo que é minha intenção fazer. Eu gosto de trazer provocações, porque eu gosto de me sentir provocada. Acho que isso me tira do lugar de conforto, né? E sair do lugar confortável é muito gostoso, assim. Às vezes dói, mas é muito gostoso, né? E eu gosto muito de inspirar as pessoas, né? Porque momentos de inspiração são importantes para mim, me fazem refletir. Então, eu espero que eu tenha conseguido também fazer essas 2 coisas, né? Trazer provocações e inspirações ali, porque conforta o nosso coração também, né? É muito ruim você sair de um lugar que você só sai com provocação, assim. Acho que a inspiração também traz um quentinho pra gente. E mais uma vez, estou muito feliz pelo seu convite. Espero que a gente consiga aí fazer trocas potentes ainda nessa vida. Com certeza, com certeza. E estamos perto, né? Temos aí
programa grande aí de liderança rodando e eu fico muito feliz de estar ali com vocês e muito obrigado pela confiança no trabalho e todo o estudo que a gente tem feito aqui por trás das câmeras. Pô, programa de liderança e vem mais coisa por aí, né? Tem mais coisa chegando. Obrigada, Mata. Eu que agradeço. Um abraço. Gente, é uma delícia, né? Eu podia ficar aqui às 4 horas, viu? Mas muito obrigado, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Muito obrigado por terem ouvido e assistido a gente aqui até o final. Eu nunca me lembro daquele processo básico final de clique, curta, compartilhe, mande aí para quem você acha que vai fazer sentido aí e agregar valor ao longo do caminho. Tá bom, pessoal? Nos vemos na próxima. Um abraço.